e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens Rabi. Vós, porém, não querais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Senhor é todos, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestre, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Porém, o maior dentre vós será vosso servo, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais os homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem vós deixais entrar aos que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um proselito, e depois de o ter desfeito, fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis: qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado nele. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Condutores cegos, coais um mosquito, engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e toda imundícia. Assim também vós, exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos, e dizeis:
se estivéssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim, vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Serpente, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e a uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Deus querido e Pai celestial, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. A Tua palavra nos ensina, nos corrige e faz com que nós venhamos aprender do Senhor, Pai. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, ilumine a nossa mente, o nosso coração, através do Teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, um texto que nem esse, as pessoas não gostam nem de ler e de pregar hoje, porque é um texto que fala verdades sobre religiosos. Escribas e fariseus eram os mestres da igreja naquela época. Todo o povo de Israel dependia do ensinamento deles. O que eles pregavam e falavam era o verdadeiro. Só que você vai ver que eles falavam, acrescentavam normas e leis, só que não cumpriam nada, pelo contrário, faziam tudo ao contrário. Então eu quero meditar com os irmãos, com a ajuda de Deus, sobre a religião, a falsa religião que Jesus censura. Jesus censura a falsa religião. Por quê, irmãos? O falso parece muitas vezes com o verdadeiro. Você pode pegar um similar em um original, parece que é igual, mas não é igual. Embora às vezes tenha alguns efeitos até benéficos, mas o similar nunca é como o original. Isso é verdadeiro. Isso é verdadeiro. Então você vê aqui Jesus, ele censura a falsa religião. Não adianta nós, irmãos, fazermos como aqui os escribas e fariseus, nos adornarmos e falarmos bonito. Eu mandei no grupo da igreja aí sobre um pensamento de uma pessoa que diz que nós podemos, irmãos, criar hoje equipes de louvores, boas equipes de louvores, bons músicos, bons pregadores, mas se nós não criarmos uma geração de oração, Deus não vai estar com a igreja. E é uma verdade, irmãos. Hoje nós temos muitas pessoas que pregam bonito, cantam bonito, tocam bonito, falam bonito, mas não tem comunhão com Deus, não vive para Deus. Irmãos, a coisa é seríssima. Então nós vamos falar sobre a falsa religião que Jesus censura. Se você pegar esse capítulo 23, do versículo 1 ao versículo 7, Jesus censura a religião, que é a religião para fins próprios. Do versículo 1 ao versículo 7, com a ajuda de Deus, eu quero meditar com você sobre isso. Jesus, ele repudia a religião que trabalha para fins próprios, para adquirir, para obter, para ter status, fama, glamour. Jesus não está nesse negócio, irmãos. Jesus pode até manifestar ali por amor de algumas pessoas e por amor do seu nome, porque ele disse, muitos chegaram naquele dia dizendo, Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, profetizamos, falamos língua, mas não vos conheço. Jesus não se agrada disso. Jesus repudia. Jesus não quer esse tipo de coisa. Jesus quer
pessoas sinceras, corações quebrantados e contritos, pessoas que nasceram de novo pela palavra e pelo Espírito Santo, pessoas que se entregaram sua vida voluntariamente ao Senhor, pela cruz, como foi louvado aqui nesta noite. Na cruz, irmãos, está a nossa salvação e a solução dos nossos problemas. Então, do versículo 1 ao versículo 7, nós vamos ver que Jesus, ele repudia essa religião que trabalha para fins próprios. Você vai ver no versículo 2, aqui a primeira coisa que nós vemos aqui, dizendo, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Primeira coisa, eles queriam já naquela época substituir até a Moisés. Eles falavam sobre Moisés, eles diziam sobre Moisés, mas só que eles não praticavam o que Moisés escreveu, o que Deus mandou através de Moisés. E Jesus chegou a um ponto de dizer para assim, ó, se vós obedecesse a Moisés, vocês acreditavam em mim. Vocês não acreditam em mim porque vocês também não acreditam em Moisés, não. Vocês vão encontrar isso no Evangelho de João. Então, veja bem, queria substituir até a Moisés. O fariseu se julgava tão grande perante Deus e perante a sociedade, que ele gostava de ser reverenciado, aclamado. Hoje não é diferente, irmãos, não é diferente. Hoje, aqui no Brasil, ainda tá mais light, mas por aí, o cristianismo tem levantado pessoas aí fazendo coisas terríveis. Aquele camarada que fica descalço, entra dentro de um tambor de água e fica lá dentro e tirando um copo de água, que ele lavou os pés lá, para os membros da igreja tomar água, para ser abençoado pelos pés santos do pastor. Irmãos, pelo amor de Deus. Gente, isso é sem contar tantas coisas que estão fazendo por aí. Você acha que Jesus está nesse cristianismo? Não está, irmãos. Você acha que Jesus está no glamour? Não. Evangelho, irmãos, não tem nada para inovar. Evangelho não tem nada para colocar novo. Não é a igreja preta, não é a igreja branca, não é a igreja vermelha, não é a igreja azul, não é a igreja verde. É a igreja que louva e adora o Senhor, que Jesus está no meio, irmãos. Oi, irmãos. Então, eles queriam até substituir a Moisés. Versículo 3, irmãos: observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Ensinam a verdade, mas não praticam a verdade. Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Esse é o lema e o tema de muita gente hoje. Irmãos, não é assim. A Bíblia é para ser obedecida, tanto por quem prega, por quem ouve. Tiago não fala sobre isso. Se alguém, irmãos, ouve a palavra de Deus e não pratica, é como o homem que olha no espelho e quando vira as costas não lembra como era a face dele. Ô, irmãos, tanto quem ouve como quem prega tem que procurar viver a palavra de Deus. Versículo 4 diz aqui: pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põe sobre os ombros dos homens, e eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Pregam para outras pessoas, mas não para eles. Eles vivem de uma maneira surreal. Eles querem comer do bom e do melhor, querem ser ostentados como homens de Deus, como mulheres de Deus, mas o resto, irmãos, não estão preocupados com o resto. Eles, veja bem, pregam para outras pessoas, mas não para eles. Eles gostam de ter o melhor, mas não quer saber se você está tendo alguma coisa, não. Desde que ele tenha o melhor, o resto, meu irmão, cada um se vire. Não é desse jeito. Jesus não está nessa religião. Jesus está na religião onde todos procuram o bem comum de todos. A igreja primitiva, em Atos capítulo 2, diz que tinha tudo em comum, desde a oração, da leitura da palavra, da pregação e no partir do pão.
Hoje, irmãos, isso para muita gente é utopia, mas é o Evangelho de Cristo. É o Evangelho de Cristo. Se nós, irmãos, não procurarmos olharmos para os necessitados, aqueles que estão mais carentes ao nosso redor, na nossa comunidade, nós estamos contra os princípios do Evangelho de Cristo. Versículo 5: e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. O que eu aprendo aqui? Fazem tudo para serem vistos e ser notório pelos homens. Olha, esse é um grande homem de Deus. Isso aí é uma grande mulher de Deus. Isso sim, irmãos. Jesus não se vangloriou e nem buscou para si, Jesus não buscou para si título. Foi o Pai que deu título a ele. Ô irmãos, hoje as pessoas buscam títulos, buscam glamour para si. Irmãos, está tudo errado, irmãos. Jesus, irmãos, ele condena esse tipo de religiosidade. Ele condena, ele censura essa falsa religião. Jesus não está nesse negócio. Outra coisa, versículo 6: e ama os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. O que eu aprendo aqui? Gostam e apreciam os destaques. Se não tiver destaque, não é igreja. Se não tiver destaque, não é pregador. Se não tiver nome, não. Irmãos, Jesus, irmãos, não está preocupado com a quantidade, embora a quantidade Deus quer levar para o céu, mas Jesus está preocupado com a qualidade dos adoradores, porque Jesus foi bem claro em João capítulo 4, Deus é Espírito, importa que os adoradores adorem o Pai em Espírito e em verdade. Deus quer uma coisa perfeita, de acordo com a vontade dEle, e não com os princípios do ser humano. Mas nós, irmãos, esquecemos disso. E o que nós fazemos? Nós pegamos e gostamos de trazer também pessoas de destaque. Porque uma pessoa de destaque, ela chama atenção. Coloca uma faixa aí, com o nome de um famoso, na quinta-feira. Não, na sexta-feira. Para ver se no domingo aqui você entra às 6 horas da tarde. Não tem nem lugar para estacionar. As pessoas gostam de aplaudir a pessoa que se destaca, e a pessoa que se recebe destaque, ela gosta de aplausos, de apupos, ela gosta de glamour, ela gosta dessas coisas. Irmãos, Deus não está nesse negócio, irmãos. Jesus não está nesse negócio. O Evangelho é coisa simples. O Evangelho é uma coisa para os princípios do ser humano que se julga inteligente. Evangelho é coisa arcaica, mas para nós, como diz Paulo, é saber de Deus, é sabedoria de Deus. Para nós é poder de Deus, sabedoria de Deus. E outra coisa nós vemos no versículo 7, para encerrarmos aqui, e diz aqui o apóstolo Mateus: e as saudações nas praças, e serem, veja bem, serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Gostam de ser aclamados e aplaudidos como mestre. Rabi era mestre. Olha o mestre. Irmãos, Jesus falou assim: ao mestre cabe maior condenação. Não quereis vós seis mestres, que ao mestre cabe mais condenação. Quanto mais você sabe, mais você vai ser responsável por aquilo que você sabe. E essas pessoas estão preocupadas com isso. Muitos querem, irmãos, as pessoas acham que ser pastor é coisa boa. Só que se você começar a pensar sobre a responsabilidade de um dia que você chegar diante do Senhor, e o Senhor falar assim: cadê o rebanho que coloquei nas tuas mãos? O que você ensinou? O que você pregou? Aonde estão aquelas almas que eu coloquei sobre a tua responsabilidade? As pessoas não pensam nisso. O mestre, o rabi, era para ensinar, só que eles não estavam ensinando. Como hoje também as pessoas de destaque não estão ensinando, elas estão buscando para si
aplausos, estão buscando para si fama, estão buscando para si uma autoafirmação pelo ser humano e não por Deus. Porque quando nós recebemos aplausos do homem, já recebemos nossa recompensa. Mas quando nós esperamos da recompensa que vem do Senhor, será no futuro. Então agora, irmãos, nós vamos ver do versículo 8 ao versículo 12, a verdadeira religião não é de bajulação, nem de bajuladores. Do verso 8 ao verso 12, vamos ver isso. A verdadeira religião não é de bajulação, nem de bajuladores. Hoje, irmãos, infelizmente, isso é uma realidade. Se você não bajular, esse camarada é gente boa, mas não é o meu, não joga no meu time. Esse camarada tinha tudo, mas não joga no meu time não, esse é meu adversário. Levanta defendendo na nossa denominação o estatuto da igreja para você ver, se você não vai arrumar alguma confusão. No versículo 8, vamos ver aqui: vós, porém, não queirais ser chamados rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. O dom é dado, irmãos, dom de sabedoria, dom de palavra de sabedoria, de palavra de discernimento, dom de profetizar, dom de falar línguas estranhas, tudo isso aí, por que é dado, irmãos? Para a unidade do corpo de Cristo, para a maturidade do corpo de Cristo, para a edificação do corpo de Cristo, não é para a vanglória pessoal. Mas infelizmente, irmãos, a pessoa acha que ela recebe um dom de Deus, que é dádiva de Deus, e ela começa a se vangloriar disso. Então, a verdadeira religião não é de bajulação, nem de bajuladores. Fala para uma pessoa, irmãos, que ela acha que ela tem um dom, e que ela está usando mal aquele dom para você ver. Irmão, mas Deus está comigo assim, ó. Eu e ele somos assim, ó. Não é assim não, irmãos. Muitas vezes nós temos que pararmos e sentar para ouvir Deus falar conosco. O que nós vemos aqui no versículo 8: não aclamamos a ninguém e não gostamos de sermos aclamados. Versículo 8, Jesus deixa bem claro isso. Você não elogia ninguém e nem gosta de elogio. Quando a pessoa vem a elogiar o pregador depois da pregação, você diz para ele assim: glória a Deus, Deus seja glorificado. Porque, irmãos, o elogio muitas vezes, para nós seres humanos, ele ufana o homem, faz o homem se tornar grande. Você pensa que você está veja bem com Deus. E o elogio muitas vezes faz você não pensar nas consequências da sua vida com Deus. O elogio é dificultoso nessa área espiritual. Por quê? Porque o elogio, irmãos, ele pode atrapalhar muitas vezes a nossa vida espiritual. Faz a gente sentir grande, sentir importante. Elogio é um problema sério. Crítica é sério, mas o elogio, irmãos, eleva o seu ego, eleva a sua autoestima, e você esquece que você é apenas um vaso, você esquece que você é apenas um instrumento na mão de Deus, e Deus vai te usar conforme o querer dele e não conforme o teu querer. Veja bem, irmãos, que quando o falso profeta Balaão foi profetizar com Israel, e ele foi bem claro para o rei lá: o que Deus mandar falar, eu falo, não posso falar nada que Deus não manda falar. Até a boca do falso profeta, Deus falou a verdade na boca do falso profeta, irmãos. Não é diferente conosco não, irmãos. Nós falamos o que Deus manda falar, porque a Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. E se você estiver cheio de autoestima, cheio de vanglória, irmãos, é um passo para a queda. Cuidado com os elogios e com as bajulações, cuidado com isso. Outra coisa, nós fazemos aqui agora no versículo 9, irmãos, olha só: a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é vosso Pai, o qual está nos céus. Então vou dizer meu pai carnal, não vou chamar meu pai, vou chamar, mas pai no sentido de ser exaltado. O seu pai é o seu pai
vamos dizer assim, de genética, mas ele não pode substituir a Deus como Pai Celestial. É por isso que Jesus falou assim: Pai Celestial, Pai, nós que estás no céu, primeiro Deus, depois o nosso Pai. Tem gente que coloca o Pai antes de Deus. É isso que Jesus está falando. Você não vai dizer que seu pai, não, você não vai amar, não, você vai amar, mas Deus está em primeiro lugar. Não podemos colocar ninguém acima de Deus. Em primeiro lugar está Deus. Então veja bem aqui, irmãos, a ninguém honramos acima de Deus, ninguém. O que mais existe são pessoas honrando pessoas acima de Deus. Irmãos, Jesus condena, Jesus censura essa falsa religião. Deus é soberano, é Senhor, é exaltado, é glorificado. Ele está acima de tudo e de todos. Ninguém pode estar acima de Deus. O que eu vejo mais aqui nesse versículo 10 agora? Nem vos chameis mestre, porque um só é vosso mestre, que é o Cristo. O que eu aprendo aqui, irmãos? Honramos e adoramos somente a Cristo, não é a pessoa. Irmãos, quando você vai num culto onde tem um cantor famoso, todo mundo canta, todo mundo louva, todo mundo adora. Quando você vê uma equipe cantando, são poucas pessoas que realmente adoram. Glória a Deus que aqui o pessoal louva o Senhor, mas na maioria das igrejas não, irmãos. Elas procuram glamour, coisa bonita, coisa boa. Irmãos, não é isso não, irmãos, não é isso não. Honramos e adoramos somente a Cristo. Somente Cristo é o motivo do nosso louvor. Somente Cristo é o motivo de nossa adoração. É isso que Jesus quer, é essa adoração que Jesus quer, é esse louvor que Jesus quer, é esse louvor que Ele aceita. É a igreja que louva e adora em espírito e em verdade ao Senhor da igreja, ao cabeça da igreja, porque nós somos o corpo dele. Versículo 11, o que eu aprendo aqui? Porém uma ordem entre vós será vosso servo. Irmãos, somos servos e não senhores. Irmão, servo é o que serve. Existe na qualidade total da tecnologia mundial um curso chamado QT, qualidade total, que fala sobre clientes e fornecedores. Todo ser humano é cliente e todo ser humano é fornecedor. E quando a psicóloga estava dando esse curso, eu comecei a pensar, falei, meu Deus, se os cristãos pensassem nisso, porque Jesus deixa bem claro aqui, porém uma ordem entre vós será vosso servo. Foi o que ele ensinou os discípulos, quando lavou os pés dos discípulos. Jesus lavou os pés dos discípulos, e quando foi lavar os pés de Pedro, Pedro falou assim, não, eu não. Você não lava meus pés. Pedro, se eu não lavar os pés de você, você não vai ter parte. Olha agora a arrogância do apóstolo Pedro até então, até o dia de Pentecostes, ou até o dia da crucificação de Cristo, quando ele negou a Cristo, se arrependeu, chorou. Pedro chegou e falou assim, Senhor, então me dá um banho. Quer dizer, se lavar os pés eu vou ter parte, se me der um banho eu vou ser o chefe. E muita gente só quer isso, né? Quer ser o maior. E Jesus foi bem claro assim, porém o maior entre vós será vosso servo. Que eu aprendi, somos servos e não senhores. Todos nós somos servos e todos nós somos senhores. Todos nós somos clientes e todos nós somos fornecedores. Você é cliente de alguém, mas você fornece alguma coisa para alguém. Você pode não fazer com palavras, você faz com oração. Você pode não fazer com palavras, com oração, você faz com a sua oferta. Você pode não fazer com a sua oferta, você faz com a oração, com o jejum. Todos nós somos clientes, somos clientes e fornecedores. Nós recebemos de alguém e damos também para alguém. Cristianismo é isso, irmãos. Isso não é comunismo. Isso aí não é maçonaria. Embora a maçonaria e o comunismo agem e trabalhem dessa maneira.
depende do outro, mas isso eles fazem de uma maneira obrigatória e de uma maneira que é errada. Nós aprendemos de Cristo aqui, bem claro aqui, versículo 11: porém o maior entre vós será vosso servo. Jesus deixou exemplo para nós, irmãos. Hoje as pessoas querem tudo ser chefe, mas ninguém quer ser serviçal. Irmãos, nós somos clientes e somos fornecedores. Todos nós damos alguma coisa, mas recebemos outra coisa. Damos alguma coisa para o irmão, mas recebemos do irmão. Uma oração do irmão faz muita coisa na tua vida. Uma saudação, a palavra do irmão faz muita coisa boa na tua vida. Somos clientes, somos fornecedores, mas nós queremos muitas vezes receber ou sermos chefe. Não queremos fazer nada para os outros, não. O que eu vejo agora, eu aprendo mais no versículo 12 aqui, irmãos, olha aqui. E o que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. O que eu aprendo aqui, irmãos? Esperamos ser exaltados por Cristo e não nos exaltarmos. Irmãos, espera no Senhor. Quem vai te exaltar é o Senhor. Igreja, pastor, apóstolo, bispo, pode ser quem for, não vai te exaltar. Ele pode dar um nome aqui na terra, mas o nome que vai fazer efeito para a tua vida é aquele que está registrado no céu, nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Porque lá você vai receber exaltação, lá você vai receber honra e glória. Cuidado com o que você recebe aqui na terra, porque quando recebemos aqui na terra, Jesus falou: recebemos a nossa recompensa já. Então, irmãos, diante desse quadro, o que eu vejo, irmãos? Agora eu vou ver exatamente a partir do versículo 13: usais contra aqueles que não praticam essas verdades. Agora Jesus faz assim: ai de vós, vocês não observam isso? Agora vocês vão ver o que vai vir contra vocês. Porque a gente acha, irmãos, cordeiro e leão, é verdade, são títulos de Cristo. O cordeiro hoje é o Salvador, mas em Apocalipse capítulo 6, lá está escrito assim: a ira do cordeiro. Esse cordeiro que hoje é Salvador, um dia ele vai se irar contra o pecado, contra o pecador. Esse cordeiro hoje que salva, um dia vai sentar no trono e vai julgar quem não quis nada com ele. Ai de vós, pastor, mas isso é muito duro. Não é duro, irmãos, é Bíblia. É Bíblia. Se nós, irmãos, se nós não praticarmos a palavra de Deus, não procurarmos viver a palavra de Deus, nós estamos perdendo tempo. Então agora, a partir do verso 13, começa a vir os ais aqui de Mateus capítulo 23. Versículo 13 você vai encontrar o primeiro ai. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais os homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Ai contra aqueles que fecham o reino de Deus, não entram, nem deixam os outros entrar. Por quê? Ensinam métodos errados, porque vivem no erro e quer que as pessoas vivam no erro. E se você falar alguma coisa, eu mando aqui, quem manda sou eu. Ô irmão, não é assim não, irmãos. Cuidado, irmãos, cuidado. Não é desse jeito não. Ai, quando fecha o reino de Deus, não entrem, deixem os entrarem, ensinem métodos errados, porque vive no erro. Quem vive no erro não gosta de correção, irmãos. Quem vive no erro não gosta de ser apontado. Ainda usa Mateus capítulo 7. Irmão, cuidado, está julgando. Mateus 7 diz assim: não julgueis para que vocês sejam julgados. Mas leia o versículo completo. Com a medida que você vai julgar, você vai ser julgado também. Não pode um torto falar de um que está enrolado. Não. Não pode. Agora, se você falar a verdade, é a nossa obrigação. Jesus falou sobre isso. Então, o que nós vemos aqui, irmãos, nesse versículo 13: ensino métodos errados porque vive no erro. Não se submete aos princípios do Evangelho de Cristo.
Não quer nada com o evangelho de Cristo, não, irmãos. Prega o evangelho barato, o evangelho sem sangue, o evangelho sem cruz, o evangelho sem renúncia, mas o evangelho da prosperidade, o evangelho da bênção, por quê? Para adquirir princípios próprios. Isso aqui é o meu ganha-pão. Isso aqui, irmãos, cuidado com isso. Não se submete à soberania de Deus. Esse primeiro ai é para essas pessoas. Usam métodos errados, ensinam métodos errados, não submete ao evangelho de Cristo, não se submete à soberania de Deus, não quer nada com o Deus soberano, não ficam embaixo, sob a orientação de Deus, não, irmãos. Deus não aceita esse tipo de cristianismo. Jesus censura, rejeita essa falsa religião. O salmista Davi diz que um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Deus não despreza. Agora um coração exaltado, Deus rejeita. Versículo 14, irmãos. O que nós aprendemos aqui? Agora, segundo ai. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. O que eu aprendo aí, irmãos? Contra aqueles que buscam prestígio nos lares dos irmãos. Irmãos, isso aqui é lamentável, mas existe muita gente aí, irmãos, buscando no lar dos irmãos prestígio, profetizando falsamente, entregando falsas visões, fazendo um monte de coisa, dizendo que Deus mandou quando Deus não mandou. Eu tive experiência na minha própria casa. O cara chegou na minha casa, rapaz, lá de manhã cedo, trabalhando à noite, 8 e pouco da manhã, a Cleide me chama. Levantei com o olho, parece que está cheio de areia. Cheguei lá, olha, eu estou aqui porque Deus mandou aqui. Eu estava lá em Fortaleza orando, não sei o quê, e você tem uma oferta especial para mim. Eu falei, rapaz, Deus te enganou, que eu não tenho, tu é duro, tu é devendo. Ué, não tem mesmo? Ué. Ô irmãos, que negócio é esse? Está cheio esse tipo de gente, irmãos. Cuidado, sem dizer que é para aproveitar das pessoas. Se você quer, você quer ser bonzinho para muitas pessoas, abre as portas da sua casa com festa, churrasco e tantas coisas. Esse é de Deus, esse irmão é de Deus. Mas corta isso para você ver. Fala a verdade, mostra a verdade para você ver. Ô irmãos, cuidado, irmãos, cuidado. Essas falsas pessoas, falso cristianismo, falsa religiosidade, cuidado com isso, irmãos. Devoram a casa das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações. Ora bonito. Irmãos, pega o microfone, ou se não lá na casa da pessoa e ora, e faz, e fala, e Irmãos, cuidado, irmãos. Nem tudo que brilha é ouro não, irmãos. Nem tudo que brilha é ouro não. Cuidado, irmãos. Cuidado com essas pessoas. Jesus, irmãos, Jesus gosta da coisa simples. Outra coisa que eu vejo nesse versículo 14 aqui, irmãos, parecem muito espirituais, mas são só os falsos profetas. Parece uma pessoa espiritual, parece, mas não é. É falso, é hipócrita, similar, não é autêntico, não é verdadeiro, irmãos. Está cheio disso, irmãos, no nosso meio. Cuidado com essas pessoas, irmãos. Infelizmente, irmãos, nós cristãos, muitas vezes, não seguimos o conselho do apóstolo João. Na sua primeira carta, capítulo 4, verso 1, quando diz assim: filhinhos, examinai se todos os espíritos provêm de Deus. Nós não fazemos isso, irmãos. Como diz o pastor Manuel, falou uma língua qualquer esquisita e deu 2 pulos, é homem de Deus, é mulher de Deus. Não é assim não, irmãos. Que Jesus falou sobre isso. Pela árvore você conhece o fruto, pelo fruto você conhece a árvore.
É isso que nós estamos aprendendo aqui, irmãos. Outra coisa que eu vejo nesse versículo 14 aqui, parece ser de Deus, mas são lobos verazes, lobos que Jesus falou assim, ó, eles vão vir diante de vocês vestidos de ovelhas, mas o seu interior são lobos vorazes, lobo que arrebata. Se ele puder comer a sua carne e roer os seus ossos e tomar tudo que você tem, ele toma. Por quê? Não tem piedade não. Ô irmãos, se eu for contar aqui, que eu já recebi telefonema sobre isso, pastor, o senhor conhece fulano de tal? Conheço mais ou menos. Então, rapaz, você sabe que aquela pessoa aprontou comigo? Ele trouxe uma profecia para mim, tá, não sei o quê. Falei, ih, rapaz, pelo amor de Deus, cuidado com isso. Você não sabia? Mas eu sabia, mas a minha mulher falou que era para a gente acreditar, tal, confiar. Eu peguei, pastor, e fui fiador dele. Falei, ó, já nem te falo mais nada. O que a Bíblia fala sobre isso? Está passando no estreito, está na justiça. Usa o nome de Deus, o dom de Deus, para fazer trambique. Ô irmãos, só Deus para ter misericórdia. Você acha que Deus está nesse negócio, irmãos? Você acha que Jesus está olhando para esse tipo de evangelho, para esse tipo de reunião? Jesus está censurando, está contra esse tipo de coisa, porque estão fazendo comércio com aquilo que é sagrado, irmãos. Evangelho é coisa sagrada, é coisa santa, e não podemos fazer comércio com isso aqui não podemos inventar ou acrescentar, porque que diz Apocalipse? Se eu tirar alguma coisa que está escrito, as pragas vão vir sobre a minha pessoa. Se eu acrescentar, as pragas vão vir sobre a minha pessoa. Ai de vós, as pessoas não veem isso. Não, pastor, isso aí foi no momento que Jesus estava saturado com os líderes daquela época. E não está saturado com os líderes de hoje? Ô irmãos, só mudou o circo, os artistas são os mesmos. Isso é um ditado antigo lá do interior. O circo chegava numa cidade lá, ganhava bastante dinheiro. Aí ele ia para outra cidade, não ganhava dinheiro, passava 2, 3 meses, voltava para aquela cidade com outro nome. Só mudava a lona, os artistas eram os mesmos, tal, já voltava com outro nome, lotava de novo. A mesma coisa é hoje, irmãos. As lideranças, os escribas e fariseus continuam fazendo desgraça no evangelho de Cristo, como faziam com a lei de Moisés. E tentaram fazer na igreja primitiva, se não fossem os defensores da fé na igreja primitiva, os pais da igreja assim chamados, os apóstolos e os pais da igreja, nós não tínhamos o evangelho de Cristo como temos hoje. Graças a homens que defenderam a fé e defendem até hoje, nós temos isso. O que eu aprendo nesse versículo 14, irmãos? Parecem obreiros da verdade, mas são os obreiros da iniquidade. Aquilo que Paulo cansou de falar, Pedro falou, João falou sobre esses obreiros da iniquidade, que viriam em nosso meio. Jesus falou sobre isso. Nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, para não sermos seduzidos. Hoje as pessoas acham, irmãos, que o evangelho tem que ser algo de atrativo. Não, o evangelho é para mostrar para você que você é pecador. É para mostrar para mim que eu sou pecador e careço da glória de Deus. E necessito da ação de Deus na minha vida. O evangelho de Cristo não é para massagear ego, não é para exaltar o homem, não é para fazer o homem florescer na terra, mas é para fazer o homem, amados e queridos irmãos, é fazer o homem ser testemunha do evangelho de Cristo aqui na terra, testemunha do evangelho que salva, cura e leva para o céu, o evangelho que é verdadeiro. Não é o evangelho de palcos, evangelho de atrativos, não. É o evangelho da salvação, é o evangelho que salva. O que eu vejo agora no terceiro ai aqui, no versículo 15?
ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vocês. Prosélito é o seguidor da opinião. Você vê que algumas seitas, irmãos, os líderes da seita e os liderados, todos falam iguais. Quase não tem. Você olha assim e fala, nossa, parece tudo. O líder maior fala, todos falam iguais. Até as mesmas palavras, os mesmos chavões, a mesma retórica. Esse é prosélito. Às vezes fala assim, vocês caminham de Manaus fazer o prosélito. Convence as pessoas para não ir a Deus, mas para serem seus prosélitos, para serem seus seguidores. Olha, você tem que fazer assim. Eu fiz e deu certo. Eu fiz, você tem que fazer também para dar certo. Se você não fizer, não vai dar certo não. Faz que nem eu faço. Irmãos, deu certo para o outro, pode não dar certo para você nem para mim. Deu certo para ele. Cada um de nós temos o nosso chamado. Cada um de nós temos a nossa própria personalidade. Prosélito não, irmãos. Prosélito, ele fala igual o seu líder, ele procura fazer tudo que o líder manda e não muda, é aquela cartilha. É desse jeito. Aí Jesus fala aqui, o quê? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de ter desfeito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. O que eu aprendo aqui, irmãos? Convença as pessoas a serem seus imitadores, e não imitadores de Cristo. Imita a mim. Jesus, deixa para lá. Jesus não está preocupado com isso não. Faça o que eu estou mandando. Segue essa regra. Não entra nesse embaraço não. Isso é artimanha de Satanás. O que eu aprendo mais aqui nesse versículo 15 aqui? Atai os novos convertidos para si com falsa modéstia. Os novos convertidos se tornam exatamente seus prosélitos, porque ele vai fazer com que aquela pessoa fique subjugada sob a proteção dele, sob a orientação dele. Ele não vai levar a pessoa para a Bíblia Sagrada, para a pessoa aprender a orar, para a pessoa aprender a ler, aprender a se defender, aprender a viver a vida cristã. Não, vai depender tudo dele. Até o bom dia, o líder tem que dar para ele. Ô irmãos, Jesus rejeita esse tipo de coisa, irmãos. Jesus rejeita, Jesus condena isso, está condenado. Ai de vós. Você anda de mar e terra para fazer um prosélito, depois de ter feito, vocês vão para o inferno e ele também. Olha, está escrito aqui, irmãos, não sei o que estou falando, mas versículo 15 aí, ó. E depois de ter desfeito, fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós, vocês vão para o inferno e o coitado vai também. Ô irmãos, se você acha que Jesus vai aceitar, não, Jesus rejeita, está rejeitado, ai de vós. O que eu aprendo mais aqui, irmãos? Aplicam a mentira ao invés da verdade. É mentira, mas se eu falar a verdade, a pessoa vai viver por sua própria conta e eu vou ficar desnutrido daquilo que ela possa dar para mim. Existe um adágio, se é verdadeiro ou falso, não sei, mas diz o seguinte: se você quer matar a fome de um homem, não dê um peixe para ele na beira do rio, ensine ele a pescar. E eu creio que é verdadeiro. Você dá um peixe para o camarada, ele no outro dia, daqui a pouco ele vai ter fome, mas ensina ele a pescar, que você pesca até com a mão, mergulha lá e coloca a mão no barranco lá, no buraco, você pega peixe com a mão. Ensina ele a pescar, você mata a fome dele. Agora, as pessoas não querem ensinar as pessoas a viver o verdadeiro cristianismo, querem que as pessoas vivam sob
a orientação dela. Não é mais a Bíblia Sagrada, a regra de fé e prática. É a orientação do líder. Você acha que Jesus está recebendo esse tipo de religião? Essa é falsa religião. Jesus condena essa religião. Outra coisa que eu vejo nesse versículo 15 aqui, irmãos: ensinam tudo que uma pessoa precisa para ir para o inferno. Precisa ir para o inferno, vou te dar o cardápio agora. Ele está indo para o inferno e vai levar as pessoas também para o inferno. Irmãos, para nós encerrarmos, outro ai aqui, agora vamos ver aqui no versículo 16. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis: qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Irmãos, o que eu aprendo aqui, irmãos? Esse ai é contra aqueles que levam o povo às tradições humanas e não a Deus. Infelizmente, irmãos, estamos vendo uma época em que as tradições humanas, elas têm sobressaído sobre o culto verdadeiro a Deus. Porque nós vemos alguma coisa. Lembra aquele rei lá de Israel? Estou lembrando agora. Deus é testemunha disso. Aquele rei de Israel que foi lá para a Síria e viu um altar lá, pegou a cópia do altar, mandou para Jerusalém, mandou lá o sacerdote: olha, faz um altar, tira esse altar que tinha sido feito por Deus, por Moisés, lá pelos irmãos lá no deserto, tira esse altar, coloca esse altar igual da Síria. O que aconteceu com aquele rei? Aquele rei lá sofreu as consequências daquilo lá. Aquele altar foi a desgraça do reinado dele. Até a mão dele, quando ele estava sacrificando lá, o profeta chegou, foi profetizar, a mão dele ficou mirrada. Aí o profeta orou a Deus, a mão dele voltou novamente. Aquele altar, Deus queimou, porque era um falso altar. Hoje, os altares de oração já não existem em muitas igrejas. Por quê? Os altares de oração são modificados por elevação ao ser humano. Há pulpos, gritos, danças, gestos, floreados, tantas coisas. Irmãos, Deus não está nesse negócio, irmãos. Ai daqueles que levam o povo às tradições humanas e não a Deus. As tradições humanas é cultural, faz parte da nossa vida, da nossa família, da nossa cultura. Mas o cristianismo, irmãos, tem a sua regra de fé e prática. A Bíblia é que rege a nossa vida cristã. Toma muito cuidado com isso, irmãos. Por que isso, irmãos? Faz o povo seguir métodos humanos e não a santa palavra de Deus. Segue assim, faça assim. Não, irmãos. O que é humano, não passa daqui, mas o que é do céu sobe para Deus, e Deus é glorificado, irmãos. Outra coisa que eu vejo aqui nesse ai aqui, irmãos: construtores cegos, seus ensinos e não praticam a vida deles, são condutores cegos, os seus ensinos, não a prática da vida deles, cego guiando cego, carros dois no mesmo barranco. Faz interpretação distorcida da palavra de Deus, não consegue discernir os valores da palavra entre ouro e templo. Qual é maior, o ouro ou o templo? Quem que santifica o ouro? É o templo. Ô irmãos, tem que tomar muito cuidado, irmãos. Cuidado mesmo, irmãos. Não consigo, hoje existe um evangelho que não consegue discernir entre céus e Deus, entre Deus e igreja, entre igreja e o seu Salvador. Infelizmente, irmãos, nós vamos parar por aqui, mas se Deus permitir, domingo eu vou continuar nesse assunto, irmãos, porque é de suma importância para nós hoje. Estamos vivendo dias difíceis, irmãos, só a misericórdia de Deus, porque Jesus profetizou sobre isso,
que no fim dos tempos, se fosse possível, até você que é escolhido seria enganado. Mas o sangue de Jesus e o nome de Jesus tem poder, o evangelho de Cristo tem poder. Enquanto formos vivos, vamos pregar a verdade, para que você viva a verdade e você vá para o céu. Porque Deus, irmãos, não quer um falso evangelho, não quer um evangelho mentiroso, enganador, um evangelho que eleva o ser humano e Cristo fica apenas como espectador. Estou à porta e bato, mas ninguém abre para Jesus entrar, ninguém abre para o Senhor cear com Ele, não, porque Jesus vai repreender. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé.